porque ontem, naquele encontro dos líderes do Mercosul no Rio de Janeiro, o bloco aprovou uma declaração crítica que condena a tensão entre Venezuela e Guiana e alerta que ações unilaterais devem ser evitadas. Essa nota destaca ainda a tradição de diálogo na América Latina e afirma que a região deve ser um território de paz. Agora, você, Cristiano Beraldo, há uma tradição de diálogo na América Latina, inclusive se nós olharmos para Nicolás Maduro? O diálogo existe, né? O problema é o teor desse diálogo. Boa parte do diálogo que existe na América Latina, ele é travado a portas fechadas, sem testemunha, porque não é por acaso que a gente vê países na América Latina, na região, passarem pelos problemas que passam. Obviamente, ali há, né, nessa região, há o resultado de uma tradição de picaretagem e esse falso discurso da paz. Como é que pode se falar em tradição pacífica quando você tem no Brasil dezenas de milhares de pessoas sendo assassinadas todos os anos? Como é que se pode falar de paz se o cidadão brasileiro, que é o país mais populoso da região, o cidadão brasileiro está esgotado, está a ponto de sair reagindo contra essa violência imensa que o aflige? Então, é um faz de conta. Isso é muito particular desses governos. Eles vão simplesmente mentindo. Eles enganam a população simplesmente com mentiras, contando com a pouca memória da população, das pessoas, porque não é possível que você olhe para o que acontece aqui, olhe o que está acontecendo com o Maduro. Beraldo travou quando estava justamente um pouco nervoso com esse tema. Ele subiu o tom em relação às análises sobre a possibilidade de conflito entre Venezuela e Guiana. Daqui a pouco o Beraldo conclui o raciocínio, a gente continua nessa análise, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que ficam preocupadas com a possibilidade de um conflito, sobretudo aquelas que moram no norte e no nordeste do país. Cristiano Beraldo já reconectado. Beraldo, naquele finalzinho houve uma interrupção do sinal, você pode concluir, não tem problema, à vontade. Então, isso é que precisa ser quebrado. E aí, se nós tivéssemos no Brasil uma liderança forte, um governo forte, um governo de direita que estivesse contrapondo a Venezuela por princípio, essa seria a oportunidade do Brasil expor a sua liderança. E mesmo que a Venezuela esteja fazendo o papel de bucha da Rússia, de bucha do Irã, da China, seja lá de quem for, não é possível se permitir isso. Agora, mesmo que haja algum tipo de ação, mesmo que o governo Biden fraqueje na hora de reagir a essa potencial invasão da Guiana, tenho certeza que a partir do ano que vem, o presidente Biden não será mais o presidente dos Estados Unidos. Tenho certeza que o próximo presidente dos Estados Unidos será um presidente republicano e não medirá esforços para retomar a normalidade nesta região, porque é do interesse dos Estados Unidos. Então vamos acompanhar, porque essa história ela vai ter muitos desdobramentos ao longo do tempo. Pois é, agora, Mota, algumas pessoas escrevem muitas mensagens e a grande maioria de mensagens muito inteligentes e bons questionamentos. Claro que a gente não sabe o conteúdo da reunião e do encontro que vai acontecer entre Nicolás Maduro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agora, é possível traçar um paralelo, há semelhanças entre o que acontece entre Rússia e Ucrânia e o que poderia vir a acontecer em uma eventual invasão da Venezuela no território da Guiana? Isso também poderia ser tratado em uma eventual reunião entre os dois líderes / ditadores? As semelhanças saltam aos olhos. Da mesma forma que a Rússia invadiu e quer anexar uma região da Ucrânia, a Venezuela está falando que quer anexar, que é dela, que pertence a ela, uma parte do território da Guiana. Essa é uma disputa antiga, que
que foi objeto de uma arbitragem feita em 1899, se eu não me engano. Depois da década de 60, foi assinado um outro acordo, e aqui agora o Maduro resolveu repudiar. A gente tem que tratar desse assunto sempre com muito cuidado e muita prudência, mas a eclosão de um novo conflito, dessa vez na América do Sul, é tudo o que o mundo não precisa. Depois da guerra da Ucrânia e da guerra em Israel agora, uma guerra ali naquela região do Caribe, na região da Amazônia, na região que é motivo de tanta lacração, de tanta mistificação, uma região enorme sobre a qual nenhum país tem um controle muito bom, uma região onde há tráfico de drogas, onde há guerrilha, terrorismo, exploração ilegal de todo tipo de recurso. Então, provavelmente, a eclosão de uma guerra lá atenderia a interesses de muitas partes, né, que se beneficiariam com isso. Agora, a gente tem que imaginar que Maduro não é tão louco assim. Pois é, agora, Zé Maria, um certo silêncio, talvez até uma demora numa resposta ou num posicionamento do governo brasileiro, isso acabou fomentando muitas discussões, especialmente no ambiente digital, nas redes sociais, de pessoas projetando que a Venezuela poderia invadir o Brasil. E aí eu acho que pessoas começaram a fazer piadas ou transformar o mapa brasileiro, colocando parte do norte do país e o nordeste para a Venezuela. O Brasil ficaria menor. E aí, muitos entendendo que esse silêncio do Brasil acaba sendo um péssimo sinal, inclusive para a ditadura venezuelana de Nicolás Maduro. Claro, trata-se de uma brincadeira de mau gosto, mas que aponta para uma insatisfação de muitos brasileiros em relação ao posicionamento do governo brasileiro. Uma coisa é Executivo Federal, Ministério da Defesa, que não necessariamente precisa tomar todas as decisões e medidas pedindo autorização para o presidente brasileiro. O que o Ministério da Defesa já fez? Há um reforço de contingente no norte do país? Pois é, eu recebi mensagens falando, olha, não é por acaso que não sei o quê, não sei o quê, não sei quem, não sei o quê. Faz umas ligações assim, meio esquisitas e chegando a essa conclusão. Não, e alguns, Zé Maria, alguns colocaram hashtag eu autorizo. Pois é, aí, mas não há esta simbiose e eu conversei, agora vamos para o mundo real. Sim. Conversei com pessoas próximas do Lula, próximas do presidente Lula, próximas do governo e de maneira nenhuma apoiam nem essa fase inicial, que eu já considero agressão, de fazer plebiscito, elaborar mapa e nomear interventor. Pessoas próximas do governo, deputados do PT, não apoiam de jeito nenhum essa possibilidade, né? E já estão dizendo e cobrando, inclusive, olha, o governo tem que ser mais duro, porque isso está atingindo a imagem do governo. E pode-se chegar a uma conclusão de que há uma semelhança. E não há uma semelhança, não há nenhuma semelhança entre Venezuela e o Brasil, né? Nós não estamos na mesma condição da Venezuela. Agora, que o governo brasileiro demorou em reagir, demorou em demonstrar esse descontentamento e demorou em dizer, olha, nós não vamos apoiar, demorou. O ministro Múcio, José Múcio, é que foi muito firme. Determinou uma ação imediata, já existe um plano de defesa aérea, inclusive da região, não vai permitir nenhum espaço aéreo brasileiro ser usado, e já enviou blindados para lá, e o batalhão de selva também teve um deslocamento para lá. O batalhão de selva, o nosso batalhão de selva, tem um treinamento de mateiros que é fundamental. É impossível entrar na nossa Amazônia sem passar pelo batalhão de selva, que tem um treinamento muito específico. Qualquer país que tentar vai penar. Você, Mota, já emenda. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, que tem a ver com o comentário que o Zé fez. Olha só, você tem um amigo que ele vive bebendo, jogando, fazendo todo tipo de coisa, e você apoia ele, dá força, acha bonito, né? Diz para ele que é ele que está vivendo uma boa vida.
Aí um dia o seu amigo resolve fazer uma outra coisa e você diz, não, isso aí você não pode fazer, que está errado. Mas peraí, você passou 10 anos dando tapinha nas costas dele, dizendo que ele era o cara, né? Você passa quanto tempo? Há quanto tempo, né, que os políticos de esquerda brasileiros apoiam a ditadura de Hugo Chávez e Maduro? Né? Quantas violações de direitos humanos eles já cometeram? Quantos absurdos eles já fizeram? E a esquerda brasileira festeja a democracia venezuelana. E agora, como consequência, o maluco do Maduro resolve fazer uma maluquice desse, aí você chega e diz, não, veja bem, agora não pode, porque agora você está saindo, né, do que a gente tinha combinado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu pensei agora, eu estava aqui olhando o mapa da região, pensando na comparação muito boa que o Zé Maria fez com Saddam Hussein. Uma das coisas que o Saddam Hussein fez, agora não me lembro se foi na Primeira ou na Segunda Guerra do Golfo, eu acho que foi na Primeira, quando ele invadiu o Kuwait, os Estados Unidos expulsou ele de lá, na retirada das tropas iraquianas, colocaram fogo em poços de petróleo, causando um desastre ambiental sem precedentes. Né? E eu fico imaginando... É difícil de apagar, inclusive. Pois é, eu fico imaginando que tipo de desastre ambiental seria causado nessa região por uma guerra, né? Principalmente porque esses poços de petróleo que estão sendo explorados na Guiana, eles são no mar. Imagine se o maluco do Maduro resolve atacar uma instalação dessa de petróleo, imaginem as consequências, né, para aquela região que está perto da Amazônia. Tá bom, eu vou passar para você, Zé, mas, Mota, em cima daquilo que você disse, então as manifestações desses líderes soam como o quê? Teatro, uma manifestação para inglês ver, é isso? É difícil a gente... Quando você diz que por 10 anos eles ficaram quietos, não falaram absolutamente nada, e agora eles se manifestam contra. Na verdade é para inglês ver, é um sinal simplesmente para a comunidade internacional, é um teatro, mais ou menos? Eu acho que não passa de um teatro, que não há convicção nenhuma. Eu acho que no íntimo, muitas dessas pessoas que estão se manifestando formalmente contra, por dentro elas gostariam mesmo que o Maduro invadisse, tomasse aquela área. Eu andei olhando as redes sociais, é gigante a quantidade de pessoas que está defendendo a posição do Maduro, dizendo que é isso mesmo, que isso faz parte da luta anticolonial, né? Que a Guiana é um estado fantoche da Grã-Bretanha, que o Maduro tem mais é que invadir mesmo. Olha, não menosprezem a capacidade desses líderes de perderem completamente a bússola moral. Vamos lembrar das pessoas que foram às ruas há pouco tempo fazer manifestação de apoio ao Hamas. A linha de raciocínio ou de não raciocínio é a mesma. Se o Maduro está fazendo isso, ele está partindo, ele deve ter olhado o que aconteceu no mundo, né? Depois que o Hamas fez o que fez e encontrou gente que apoiasse, o Maduro deve ter dito, olha, uma invasãozinha aqui, com certeza eu vou encontrar gente que me apoie. Antes de passar para o Beraldo, Zé Maria, você quer fazer um comentário sobre isso que o Mota disse em cima da sua análise? É porque é o seguinte, a Guiana é um país inteiro que tem um pouco mais de 800 mil habitantes, quer dizer, é menor em número de habitantes do que São José do Rio Preto, que é uma bela cidade, né? São Miguel Paulista inteiro. Aqui em São Paulo tem mais, pô. Pois é, e é o país que mais cresce aqui. O PIB lá não chega a 1 trilhão, né? Então, é um país muito pequeno, fragilizado, e que está com o maior crescimento da região, é o menor país da América do Sul. Está com um maior crescimento exatamente bombado aí pela extração do petróleo de boa qualidade, petróleo leve, ao contrário do petróleo pesado da Venezuela. E isso atrai mesmo a cobiça. Eu vou retornar aqui uma informação que eu já passei aqui nos pingos, mas é bom repetir, que quando houve a descoberta do pré-sal, ainda no primeiro governo Lula, né, foi um grande achado, e acharam que o Brasil ia nadar em ouro, que seria presidente da OPEP e tal. Depois descobriram que o pré-sal, a extração, era mais caro
do que parecia, e se o petróleo estava caindo, não valeria a pena na estação do pré-sal, então houve percalços, né? E aí imediatamente foram ao então presidente Lula e disseram: é preciso reforçar a defesa brasileira, a Marinha brasileira precisa de equipamento para defender a costa. E disseram: ok, bobeira, então, tá vendo como a Marinha tinha razão? E foi aí que surgiu o projeto do submarino nuclear brasileiro, que não tem arma nuclear, é só propulsão. Então é isso mesmo, quando se descobre um equipamento assim, é preciso proteger. E a Guiana não tem condições de fazê-lo. E por isso que foi buscar o apoio dos americanos. É isso. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso pontuar esse bom questionamento feito pelo Roberto Mota em cima do comentário do Zé Maria, o silêncio por muitos anos de vários líderes da América Latina em relação às medidas e à administração de uma ditadura, e agora uma manifestação conjunta recriminando a possibilidade de conflito. Dá para confiar? Na verdade, o silêncio ele é fruto de serem todos eles membros de um colegiado. A gente precisa lembrar que há o Foro de São Paulo, há ambiente em que essa turma se encontra. Então, não há um acaso nesse silêncio, não há um acaso em Maduro ser recebido com tapete vermelho no Brasil a essa altura do campeonato. Tudo isso é organizado. E como você tem inúmeros líderes na América Latina representando a esquerda, representando esse grupo do atraso, eles atuam em bloco, diferente da direita. A direita não está organizada nesse ponto. O trauma dos regimes militares que aconteceram, que era a experiência da direita à frente dos países, foi usado como uma força propulsora para a esquerda se estabelecer. É interessante que o regime militar começa no Brasil em 64, colocando para fora uma ameaça efetiva do comunismo se instalar no Brasil. E quando isso acontece, porque o presidente, naquele momento, vai embora do Brasil, deixa o seu cargo vago, a gente teve uma sequência de militares à frente da presidência da República, e quando houve uma transição pacífica para a escolha democrática ou a saída dos militares da frente da presidência, isso foi utilizado para ampliar o som do vitimismo que predomina na nossa Constituição de 88. Não é por acaso que a esquerda voltou do jeito que voltou, não é por acaso que a gente está vendo a criminalidade se expandir da forma que ela se expande no Brasil. Isso tudo é consequência de algo que aconteceu no passado. E essas pessoas que estavam lá na década de 60, 70, atentando contra o governo naquele momento, cometendo crimes, atentados, etc., essas pessoas hoje estão comandando o Brasil. E qual é o tipo de relação que elas trazem para as instituições brasileiras? É os Hugo Chávez, os Fidel Castro, essa turma que simplesmente vê no poder não uma plataforma para implantar a sua ideologia, mas vê no poder uma forma de enriquecerem imensamente, fazendo da população o seu trampolim. A população é propositalmente mantida na ignorância para que essas pessoas consigam, com a sua conversinha fácil, picareta, se manter no poder. Então, essa é a promiscuidade que existe entre esses líderes. Mas esse tempo vai acabar, eu tenho muita convicção disso, Caniato, esse tempo vai acabar. A região vai perceber que, apesar de todo o seu potencial que foi jogado no lixo nas últimas décadas, ainda há tempo, ainda há riqueza, ainda há como a América do Sul, sob liderança do Brasil, porque é assim que deverá acontecer, vai conseguir transformar a vida da sua população e ter um protagonismo no mundo a partir de uma gestão eficiente da direita.
Agora, Roberto Mota. Mota, eu sei que você tem um mapa para a gente, a produção está preparando justamente para você trazer a sua análise e o seu destaque. Agora, tem uma pergunta, inclusive, para você, eu achei muito curiosa, porque o Mário escreveu o seguinte, viu, Mota? Guerra do Golfo 1 foi a primeira que me lembro pela televisão, cobertura do Círio Bocaneira. Nossa, o Círio Bocaneira, repórter das antigas, correspondente internacional. O presidente americano era republicano, Bush pai. Tá certo. Agora, pergunta dele, Mota, hoje em dia, ter um democrata na presidência dos Estados Unidos é um convite a Nicolás Maduro a fazer o que ele quiser? Depende do democrata, né? É sempre importante a gente lembrar que, pelo que eu me lembro, as principais guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram nas últimas décadas sempre começaram em administrações democratas. Os democratas têm um histórico bélico muito maior do que os republicanos. Mas essa é um fator que, com certeza, o Maduro levou em consideração. Eu não quero especular aqui, porque esse é um assunto muito sério, mas eu acho muito difícil o Maduro ter feito um movimento desses sem ter considerado o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são hoje uma sociedade dividida, um país onde as pessoas estão mais preocupadas em usar o pronome correto do que em perceber a ameaça que a Rússia, que a China, que o Irã e que a Coreia do Norte representam para o Ocidente. E aí me veio aqui, não sei se a gente já tem o mapa, Daniel, nós já temos o mapa para mostrar. Tá ok, pode chamar, Mota. Eu queria chamar a atenção de vocês para o tamanho da covardia. Esse mapa aí mostra em laranja a Venezuela. Reparem o tamanho da Venezuela em laranja. Do lado, em verde, está a Guiana. No verde mais claro, é a parte da Guiana que a Venezuela está reivindicando, que a Venezuela está ameaçando invadir e tomar. E aí, em verde escuro, é o que sobra da Guiana. Então, essa é uma fotografia do tamanho da covardia que o Maduro está querendo realizar. Eu queria chamar a atenção aqui por um fato. Sem o Maduro, existe alguma chance da Venezuela entrar ou manter uma guerra? E aí eu chamo a atenção de vocês por um fato que aconteceu há algumas décadas no Panamá. O Panamá tinha um líder chamado Manuel Noriega, que não era flor que se cheire. Estava envolvido em várias coisas ruins, inclusive em tráfico de drogas. E aí um dia os Estados Unidos encheram o saco do Manuel Noriega, que tinha sido no passado até apoiado pelo próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram uma operação, entraram no Panamá e capturaram o Manuel Noriega. Eu não sei se ainda está vivo, mas a última notícia que eu tive dele, ele estava preso numa prisão federal americana e de lá não sairia nunca mais. Então, o que seria da Venezuela? O que aconteceria na Venezuela se Nicolás Maduro não fosse mais o seu ditador? Tá? E, para a gente trazer para a discussão, o que impediria hoje os Estados Unidos de, numa situação extrema, fazer uma operação para retirar Nicolás Maduro do poder? Bom, eu acho que tem dois fatores aí, que me vem imediatamente à cabeça, que seriam a Rússia e o Irã. Mas a Rússia tem o seu problema na Ucrânia agora, muito grave, e o Irã, neste momento, tem 2 porta-aviões americanos ali pertinho no Mediterrâneo.